Histórias e fatos, contos e relatos. Três irmãs se mudam para a casa de uma velha senhora. Uma delas tem câncer e vocês nem podem imaginar o final dessa história. Eu sou o Nelson Lang e sejam muito bem-vindos ao canal do Além. Here's Johnny! Antes da gente começar o conto, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos que a gente postar, mas também deixe seu like, tá bom? E claro, compartilhe esse vídeo aqui para os seus amigos em suas redes sociais, para eles também conhecerem esse conto aqui e o nosso trabalho, tá bom? Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 30 anos, mas mesmo assim eu me lembro de todo aquele ocorrido como se fosse ontem. E eu acho que nunca vou conseguir esquecer de todos aqueles dias perturbadores que aconteceram no nosso bairro. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos, e isso ocorreu na década de 80. Eu e minha família costumávamos ter um ótimo relacionamento com a vizinhança. E em geral era tudo tranquilo e muito calmo. Mas quando a vizinha da frente, a senhora Ana, decidiu se mudar por causa da sua saúde, por estar muito velha, a gente nem imaginava que aquilo seria muito mais do que a perda de uma vizinha muito querida que a gente tinha por ali por muitos e muitos anos. A verdade é que ela foi se mudar para a casa do seu filho, por questões de saúde, claro, e também pela sua idade muito avançada. A casa da senhora Ana, que ela havia se mudado, era enorme. A gente conhecia por dentro, por fora, o pátio e tudo mais. Porque eu e minha mãe, a gente visitava às vezes a casa dela. A casa era enorme, tinha 4 quartos, um corredor muito grande, sendo 2 quartos para um lado do corredor, os outros 2 quartos para o outro lado. No fundo do corredor tinha um enorme banheiro, também tinha um quintal, com pés de frutas e tudo mais. Era uma bela casa, a gente adorava ir lá. No lugar da senhora Ana, se mudaram 3 irmãs, Clara, Josefina e Marília. Infelizmente Marília tinha uma doença, tinha um mal no estômago. Isso é o que a minha mãe me dizia na época. Hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha sussurrava pedindo ajuda, mas claro, né, que na época nem tinha o nome de câncer, então muito menos iam saber o que poderiam fazer ali para poder ajudar ela. O tempo passou e a Marília continuou ali resistindo à doença, mas ainda sofrendo muito, gritando todas as noites e assustando de certa forma a vizinhança e principalmente até as crianças, né? Porque era algo incomum ali naquele bairro que sempre foi calmo e tranquilo, como foi falado anteriormente. Muitos vizinhos chegavam a comentar que seria melhor a morte a ter que suportar tamanho sofrimento ali em relação a Marília. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, Marília faleceu. Mas aconteceu algo muito estranho. Primeiro se viu um vulto na janela de um dos quartos, com uma silhueta de mulher. E em seguida gritos esparsos, mas depois gritos se tornaram interruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles céticos imaginaram que trataria-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado, mas pela manhã, para o que todos viram, um enorme caminhão de baú parar em frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se somaram às irmãs questionaram do porquê da mudança repentina. As irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estão se mudando?" E elas responderam: "Vocês não ouviram nada? Vocês não prestaram atenção na noite passada?" E alguns vizinhos retrucaram, né? "Meninas, deixem disso, isso foi algum moleque fazendo alguma brincadeira e tentando assustar vocês, depois dessa perca tão grave, né?" E as moças falaram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e até ouvimos passos no quarto, mesmo o quarto estando totalmente trancado." Tenso.
Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites e as aparições estranhas na janela do ex-quarto de Marília também. Até que chegou o 7º dia e tudo isso parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de tudo que aconteceu naquela época. E assim passaram mais de 15 anos e eu lembro de tudo, de cada detalhe, de cada medo que eu sentia, e eu até sonho às vezes com isso. Esse foi o fim do capítulo, pessoal. História tensa, história muito tensa. Bem específico também, né, gente? É de se pensar, é de se pensar. Se realmente a gente morre e não tem mais nada, ou se tem algum tipo de coisa assim de a gente conseguir voltar de alguma maneira, seja permanentemente ou, né, por dias, enfim. Interessante, muito interessante, né? Mas de certa forma acabou ali com o sofrimento da Marília, né? Que não dá nem pra gente imaginar a dor e a angústia que é passar por uma situação assim. O que você achou desse conto? Você tem algum conto assim também? Ou alguma situação que você achou no mínimo estranha? Então, deixa aqui nos comentários tanto a sua opinião sobre esse conto, tanto algum relato seu, tá bom? Se não quiser mandar aqui, pode mandar lá no nosso Instagram, que é o Canal do Além, beleza? E muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você no próximo vídeo. E até logo.